uma criação de um regime de temporalidades desiguais entre a permanência dessas entidades nos territórios e a situação dos usuários potenciais tem que se adequar a uma transformação permanente do agenciamento dessas diversas entidades e dos serviços produzidos, do seu formato, justamente das condições de condicionalidades para receber essas vantagens, o que a gente chamou uma criação da demanda, de fato cria uma espécie de regime de temporalidade específico desses usuários que decorre dessa insegurança permanente quanto aos direitos conseguidos, que contrasta singularmente com essa permanência dos atores locais, que são de fácil coloração político-religiosa mutante, mas idêntica de fato em termos de indivíduos e de seus familiares. Também, um dos resultados, como a gente tem uma inserção já bastante demorada, digamos, nesses territórios, você acaba conhecendo as pessoas. Aí mesmo se então o formato do programa muda, você vai lá, vai nas conferências municipais, aí de repente você encontra certas outras pessoas. E uma hora é meio estranho, né, que tem esses equitais, tem uma concorrência, enfim, mas ao final das contas, num território como, enfim, a gente ficou muito tempo lá na cidade de Tiradentes, que é extrema leste da periferia de São Paulo, e tem 3 entidades que há 15 anos são as mesmas famílias que estão lá monopolizando aquele mercado do trabalho social, de certa forma. E aí, enfim, tem uma espécie de criação de uma lista de fria muito grande entre esses regimes de temporalidades que, de fato, adquiriram uma espécie de papel estruturante no sentido de uma atribuição de posições sociais, de criação de, sei lá, se são normas, de formas de desigualdade. Então, eu não vou ignorar muito, só para colocar algumas conclusões, de fato são mais perguntas. Então, ao final dessa longa incursão no funcionamento mais concreto do Estado, de formas de trabalho também que existam dentro dele, através da atividade cotidiana desses seus trabalhadores, agentes, então se revelou um conjunto de mediações verticais ao longo dessas cadeias de terceirização, mas também horizontais entre setores, pelas relações financeiras, de controle, pelas condicionalidades e também através da concorrência com outras instâncias de ordenamento na criação de subjetividades individuais e coletivas. E também, o que eu acho muito patente, é a discrepância entre a legislação, fundada a inscrição de direitos a serviço de saúde e assistência na Constituição, nas leis, e a experiência cotidiana dos sujeitos, então são os moradores da periferia, e com novas formas de subjetivação e também de sujeição, e que fazem com que, de fato, haja uma espécie de diversidade de legitimidades morais que coexistem. Então, a gente chamou isso uma transitoriedade moral, de certa forma, porque aparentemente não é mais a escolha por uma via que predomina, mas pessoas que, de fato, transitam, uma numa outra, enfim. É legítimo se virar. De forma que, qual forma que você faz aquilo, aí vira um pouco secundário. Então, esse empreendedorismo de si mesmo, de certa forma, tanto no plano religioso, assistencial, criminal, como de trabalho, cada um com o seu regime moral próprio, então parece ocupar o lugar do ordenamento estatal e político através de, e não apesar, de fato, da forte presença do Estado. Aí, enfim, nesses territórios, pelo menos, parece uma espécie de paradoxo fundador, enfim, o Transky, que a Pelot chamava o espírito do capitalismo, será que é uma espécie de regime, sei lá, democrático, desenvolvimentista, não sei como chamar aquilo, mas chamou muito a nossa atenção, essa questão dessas capitalidades. Enfim, a partir daí, então, no contexto desse projeto atual aí, que a gente também vai desenvolver juntos, espero, então as questões mais do dia, digamos, essa questão da polarização de políticas e de programas sociais,
e da observação de uma separação das intervenções públicas entre, por um lado, as que promovem então, o crescimento econômico em grande escala. Aí a gente pode pensar no agronegócio, política de trabalho, estou falando dos incentivos fiscais, aumento do salário mínimo, também tem as políticas de aplicação social de mercado, de Minha Casa Minha Vida no mundo globalizado, e pelo outro, assim, parece haver uma espécie de criação de um conjunto de políticas sociais mais pulverizadas, numa escala de recursos muito reduzidas e quando referida a grandes programas de desenvolvimento. Então, parece haver uma espécie de dualidade, por um lado, de grande desenvolvimento, pelo outro, bom, vamos de alguma forma dar um jeito para tentar manter o conflito no nível tolerável. Ultimamente está funcionando bem mais ou menos, né? Mas a polarização das políticas sociais, a criação crescente, então, de um gap, de uma distância, de um vão, entre o horizonte de acesso aos direitos universalistas e, então, de possibilidades efetivas de inserção social e profissional, considerada por políticas de acesso à saúde, assistência, moradia, o trabalho e renda nesses territórios. Então, teria dois desdobramentos, duas questões. Então, essa é justamente das enormes diferenças regionais, então, que persistem, e dessa grande diversidade das formas de concretização das políticas sociais, que também tem a ver, lógico, com essa questão da descentralização e da reforma eterna do Estado, faz com que cada lugar é um lugar e cada município é um município. Então, tem uma variedade muito grande, apesar de ter, então, esse contexto jurídico, enfim, mesmo de constituição que seria político. Então, a partir daí, a ideia é de realizar uma espécie de balanço empírico desses resultados das políticas sociais, entendidas desde o início do primeiro governo Lula, uma abordagem histórica e através de comparações regionais. E, enfim, aí são esses dois projetos mais recentes. Então, primeiro, ele visa ficar focando então, nesse nível mais mesmo social, nas formas de operacionalização dessas políticas, assim, em particular no âmbito municipal, dessas relações entre atores da sociedade civil, operadores, mas focar nos processos de intermediação dessas relações com o Estado, e no nível mais micro, mais abaixo, de certa forma, que visa investigar o papel das mulheres, tanto como beneficiárias, assim como trabalhadoras, das assim chamadas novas políticas sociais brasileiras, e, em particular, o valor relativo dessas políticas em regiões que são muito desiguais em termos de oportunidades de emprego, entre outras coisas. E aí, para acabar com esses anúncios, para passar também então, das políticas sociais pelo trabalho às construções territoriais propriamente ditas. A ideia é, então, de sair de São Paulo e da análise das formas de implementação dos operadores, dos públicos-alvos, das formas de recepção, processos de legitimação dessas políticas sociais que entendemos lá, para comparar com os territórios caracterizados por situações de assim chamada vulnerabilidade social, mas que eu acho que justamente a gente tem que, a primeira coisa, é investigar o que corresponde isso, conforme os territórios. Assim, por um lado, os novos territórios produtivos, como a região metropolitana do Cariri, que são de fato 3 municípios juntos, e começamos a fazer pesquisa esse ano, que é Pato, Juazeiro do Norte e Babaia, no sul do Ceará, e comparando com uma região rural, onde de fato quase não há empregos formais, como o Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, para, ao final das contas, estudar então, essa diversidade de sentidos de políticas sociais para mulheres no meio popular, conforme a sua posição conjugal, mas a partir justamente dessas suas inserções territoriais e ocupacionais, tanto como trabalhadoras nos programas como o Estratégia de Saúde da Família, como o Programa de Atendimento Integral às Famílias, ou então como beneficiários de programas de transferência de renda, e ver também as mulheres justamente que ficam fora desse perímetro de intervenção direta do Estado. Acho que para por obrigada. Obrigada pela oportunidade,
fato dessa luta. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para o Dr. Catani pelo convite de participar dessa mesa e saudar também os colegas professores da mesa que estão compartilhando essa mesa agora de manhã. Foi uma honra compartilhar essa mesa. E também, bom, dar início à minha apresentação, né, dizendo inicialmente que essa proposição de fazer uma apresentação sobre a internacionalização do sindicalismo no Brasil, fazendo uma relação sobre a regulação das relações de trabalho, no sentido de também entender que os próprios estudos sobre o sindicalismo internacional ainda são um pouco, no Brasil pelo menos, são relativamente incipientes, né? E eu acho que isso é acompanhado também de um crescimento desse processo de internacionalização que tem acontecido no plano empírico. Então, por isso que eu venho propor então que compreender a internacionalização sindical, ela se relaciona também com compreender, de certa forma, o futuro do sindicalismo, o que necessariamente está vinculado com a ideia do seminário, que é também entender justamente qual é o futuro do trabalho. Então, nesse sentido, eu proponho analisar como que o processo de internacionalização dos sindicatos do Brasil ele tem se desenvolvido, né? E com isso, e como isso, na verdade, tem influenciado na renovação de uma pauta sindical, né? Ou melhor, uma renovação de uma dinâmica sindical em termos de estratégias, em termos de pautas, em termos de alianças também. Né? A partir disso eu vou falar para vocês então de dois estudos de caso que eu realizei, vou fazer uma relação rápida aí sobre esses dois estudos de caso sobre a internacionalização do movimento sindical. Então, esse aqui está relacionado a 3 setores econômicos, que vai ser um desafio, né? Eu elaborei 8 lâminas para vocês, então, para ficar dentro do tempo. Então, e essa proposta, ela vem, então, ela parte de alguns estudos que eu realizei, um doutorado e o outro que está em processo aí na minha pesquisa de pós-doutoramento. Né? E também, obviamente, importante salientar, acho que essa pesquisa, eu não posso negar esse processo também, de como que a pesquisa se constituiu, que ela também está vinculada com a minha própria experiência profissional extra-acadêmica, que foi vinculada à assessoria internacional de federações sindicais internacionais. Então, é a partir disso que a minha pesquisa, a minha apresentação está composta para vocês. Então, inicialmente, não querendo meter muito ao tema, mas acho que é importante dar pelo menos uma introduzida no assunto. Eu gostaria de partir desse entendimento, né, partilhar com vocês o entendimento de que a gente estaria vivenciando então uma certa crise aí de um certo modelo de sindicalismo e uma crise que ela pode ser observada então a partir de problemas vinculados à organização, capacidade de organização dos sindicatos e a capacidade de mobilização dos trabalhadores. Né? A gente viu, a Veras tem estudos sobre Santo Antônio Geral, então a gente viu no ano 2012 500 mil trabalhadores da construção que estiveram envolvidos em greves, né? E greves espontâneas, né? Greves wildcats, né? Então não tiveram necessariamente uma participação dos sindicatos no começo do processo de desenvolvimento dessas mobilizações. Então, isso demonstra uma série de dificuldades que o sindicalismo tem enfrentado. Também está vinculado com todo o processo aí de desestruturação do mundo do trabalho, né, que está vinculado a uma ideia até que o Porto e a Lu falaram com muita propriedade aí, com as suas etnografias operárias, que estão relacionadas à ideia de estabelecimento de culturas sindicais também, que estão vinculadas a uma ideia de engajamento dos trabalhadores em processo de mobilização. Ao mesmo tempo, essa crise também está vinculada com o envelhecimento de lideranças sindicais,
estão vinculadas a métodos de ação sindical bastante tradicionais e que muitas vezes carecem de uma própria dinamização, né? Então, sobretudo, eu gostaria de observar que existem uma série de dificuldades em estabelecer estratégias e um mundo do trabalho que está muito mais fragmentado, mais flexível, precário, mas muito mais dinâmico. E dinâmico, aqui, acho que para a pesquisa que eu apresento para vocês, dinâmico no sentido até do próprio processo de globalização. Então, mas também, só antes de ver esse slide, para o próximo slide, eu gostaria só de mencionar, no Brasil a gente tem que também ter atenção que essa crise ela vinha com um ponto específico, né? Porque a própria estrutura sindical, se ela dá algumas garantias dos sindicatos, ela, em termos de financiamento, principalmente, ela também promove um certo freio, aí até, eu acredito que promove um certo freio a própria capacidade de que o movimento sindical tem de dinamizar a si mesmo, né? Tem a ver também com a questão da universidade sindical, enfim. Mas isso acaba também fazendo com que não seja percebida a necessidade por parte dos sindicatos de estabelecer determinadas alianças, sejam alianças intrasetoriais ou alianças com outras organizações. As pautas sindicais também muito atreladas a uma questão salarial, né? Então, e também que os sindicatos têm uma